o resultado das questões depois? Vou sim, viu? Vou sim. Depois que a aula Certo. terminar, eu mando. Não precisa copiar nada. Não precisa copiar nada. Eu vou. Depois que eu terminar a aula, eu mando o PDF para vocês, tá? Bom. Não. Kevito Loquito. Isso, como é que eu vou chamar o cabo de Kevito Loquito na aula? Minha nossa. Como é teu nome, macho? Diz aí. Ah, Kevin, eu não tenho condições de. Não vai cair ciclo trigonométrico, não, tá? Ciclo trigonométrico, não. Porque a gente não viu. Sim, Wagner. Serve sim, tá? Beleza. Vamos lá. Tem muita gente querendo entrar. Mas agora vamos começar, porque isso aí não começa. Daqui um pedacinho eu mando todo mundo entrar de volta. Bora nós. Alguém já pode me confirmar se está gravando aí para vocês, por favor? Tá sim, tio. Beleza, então vamos começar. Lembrando que depois eu vou mandar a solução, o meu escrito aqui, o PDF, tudo para vocês. Então não precisa ficar nessa loucura de copiar, não. Professor, vou para ter um print. Não precisa. Terminou a aula, eu vou mandar a solução, o PDF da aula para vocês lá para o grupo, tá? É só você visualizar. Essas questões, elas não foram escolhidas simplesmente por mim. Foram dúvidas, tá? E pelo que eu vi aqui, pelo que eu percebi, não tem nenhuma questão de seno, cosseno e tangente, tá? Seno, cosseno e tangente cai na prova, tá? Não vai cair como o Kevin disse, perguntou, círculo trigonométrico. Não cai porque simplesmente a gente não sabe nem o que é círculo trigonométrico, mas seno, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, cosseno, tangente, isso aí está dentro do roteiro. Essas questões foram, ou me mandaram, ou na hora das aulas, lá no laboratório de informática, foram questões que eu percebi que estavam tendo muitas dúvidas. Então, eu escolhi para poder resolver para todo mundo, tá? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte. O jardim tem todas da lista 21, tá? O jardim tem a forma da figura sendo ABC, um triângulo retângulo em A. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para essa informação, quando o cara fala triângulo retângulo em A. Por quê? Porque quando ela não tem a figura, quando a questão não é dada a figura, se o cara diz retângulo em A, retângulo em B, isso quer dizer o quê? Que o ângulo reto está exatamente naquele vértice, tá? E a B é um arco de diâmetro BC. Ou seja, ele deu a deixa aqui, ó, ele disse que isso aqui é diâmetro, tá? E disse que isso aqui é um arco. Então não pode ser um segmento, é uma curva, tá? Aí o que é que ele pede? De acordo com as medidas dadas na figura do π igual a 3,14, a área desse jardim é em metros quadrados. Aí eu vou pedir, acho que o Wagner está conversando comigo desde o começo da aula, falando, acho que é o Wagner. Aquele que não tem vergonha de falar, esteja aí com o celular pronto de bala para fazer as contas, para eu não perder tempo, tá certo? Então, aí, quando eu perguntar, rapaz, faz essa conta para mim aí alguém fala, tá? É mais rápido. Então, vamos lá. Primeiro, o que é que a gente pode lembrar aqui? Conceito básico. A gente pode lembrar, como ele está perguntando a área de um círculo, a gente sabe que a área de um círculo é dado por quem? Por πr2. Quando a gente fala de um círculo, né? Mas como ele está pedindo a área desse jardim, o jardim ele é formado por duas partes. A parte que é um semicírculo e a parte que é um triângulo retângulo. Faltou aqui o ângulo reto. Ainda bem que faltou para eu poder colocar. E aí, no caso, eu tenho também a área do triângulo retângulo. A área do triângulo retângulo pode ser cateto vezes cateto sobre 2. Isso aqui é do círculo,
Isso aqui vai ser do triângulo retângulo. Então, você tem que, Alexandrino, uma nova fórmula de área do triângulo, eu não sei o que é isso. Não é uma nova fórmula, não. Essa fórmula aqui, ela vem fazer aquela base vezes altura dividido por 2. Ora, mas base e altura, esses dois segmentos, o que a gente chama de base e o que a gente chama de altura, entre si tem que formar o quê? 90 graus. Então, como tem que formar 90 graus entre base e altura, na hora que eu comparo com o triângulo retângulo, cateto forma entre si 90 graus. Então, eu posso dizer que no triângulo retângulo, um cateto pode ser a base, o outro cateto pode ser a altura. Aí o cara diz assim, mas Alexandrino, eu fiz essa altura. Aí é um problema, você vai trabalhar mais. Porque se você fizer essa altura, então a base será BC. Então eu vou ter que usar as relações métricas, ou eu vou ter que usar mais teoremas de Pitágoras, entendeu? Eu não estou dizendo que não pode, eu estou dizendo que demora mais, tá? Então, Alexandrino, bateu o triângulo retângulo. Eu tenho os catetos, eu posso então fazer a área cateto-cateto? Sim, pode. Então vamos trabalhar. Primeiro. Então eu vou chamar isso aqui de área 1 e eu vou chamar isso aqui de área 2. Só que antes de determinar as áreas, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Para quê, Alexandrino? Para que eu possa determinar a medida BC. Então, primeiro, BC ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais AC ao quadrado. BC é o que eu quero, então eu não sei. O AB eu sei, que é 12. E o AC eu também sei que é 16. Então, nós vamos ter que BC ao quadrado vai ser 144 mais 256. Vão confirmando aí as contas, tá? BC ao quadrado vai dar 400. Então, BC vai ser 20. Na própria questão, ele disse que BC é diâmetro. Na própria questão, ele falou. Então, se ele disse que BC é diâmetro, então, como ele é diâmetro, eu posso dizer diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Diâmetro vai ser 20, igual a 2R. Então, R vai ser igual a 10. Alexandre, por que você calculou mesmo o diâmetro? Porque para eu calcular o raio, eu tinha um diâmetro para poder calcular quem era a área do círculo, tá? Então, vamos lá. 2. Vamos colocar o 2 bem para cá. Quem vai ser a área 1? Vai ser a área do triângulo. Então, vai ser 12 vezes 16 sobre 2. A área 1 vai ser, simplifica, fica 6, né? 6 vezes 16, se eu não me engano, dá 96. Então, essa primeira área, ela vai ser 96. E aí eu vou para a área 3, a área 2 agora. Para eu calcular a área 2, eu vou fazer πr2, só que sobre 2. Porque não é um círculo, é a metade do círculo. Então, a área 2 vai ser 3,14 vezes o raio, que é 10, dividido por 2. A área 2 vai ser 3,14 vezes 100 sobre 2. A área 2 vai ser 314 sobre 2. Então, eu tenho que a área 2, se fosse 310, daria 155, né? Então, fica 157. Essa é a resposta da área 2. Então, eu tenho a área 2 e tenho a área 1. Então, quem vai ser a área do jardim? Quem vai ser a resposta? A resposta vai ser a área 1
mais área 2. Área 1, 96, mais 157. 157. 6 mais 7 é 13. Só tem 253. Confirme aí para mim, por favor, quem está com a calculadora. Então, você tem aí item D de dado. Terminei. Vou lá no chat para ver se tem alguma pergunta, algum questionamento, tá? Quem puder passar para o pessoal, pode entrar ainda na aula, tá? É só porque eu preciso de um tempinho para poder aceitar. 253, o João Lucas confirmou aí. Vamos para a segunda. Pessoal que chegou agora, não precisa copiar nada, tá? Não precisa. Gabriel, não vai existir isso não, tá? Não se preocupe. A gente não vai entrar nesse negócio, não. Beleza? Vamos para a segunda. Segunda questão diz o seguinte. Considere um triângulo de vértices A, B e C, retângulo em B. Olha a segunda informação, né? Segunda vez a informação. Retângulo em B. Se é retângulo em B, meu irmão, o ângulo reto, ele vai estar em B, tá? Seja R a reta determinada por AC e seja O um ponto equidistante. Meu irmão, isso aqui foi motivo de muita, como é que eu posso dizer, dúvida. O ponto equidistante, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que tem a mesma distância. Então, você tem um ponto O e ele vai estar a mesma distância de quem? Do A e do C. No mesmo lado de B, com respeito à reta R. Sabendo que OA é 85 e AB é 10, BC 24, ele quer saber a distância do ponto O até a reta R. Essa questão é difícil, tá? Por que essa questão é considerada uma questão difícil? Porque ela não tem figura. Então, você tem que deixar sua energia, primeiramente, para resolver a figura, né? Se você montar a figura certa, ótimo. Se você montar a figura errada, vai dar problema. Então, o que é que eu sempre digo? Lê o enunciado da questão. Desconfia como é que é a questão. Desconfia como é que é a figura. Tenta. Lê o enunciado da questão. Não sabe nem para onde é que vai. Então, o que é que você deve fazer? Pula a questão e vai para a próxima. Tá? Sempre vão existir questões, história, geografia, química, física, matemática, português, não interessa. Você vai ler e você vai dizer, minha nossa, eu não sei nem para onde é que vai, então não tem problema. Tá? Pula e vai para a próxima, tá certo? Vamos para frente. Lembrando que o pessoal que chegou depois, essa aula vai estar gravada, eu vou disponibilizar no YouTube e depois eu mando a solução das questões para vocês. Então, vamos trabalhar. Ele diz que tem um triângulo retângulo em B. Então, se ele está dizendo que tem um triângulo retângulo em B, eu vou fazer o triângulo aqui. Então, vamos lá. Eu tenho esse triângulo retângulo em B. Vamos colocar ele aqui, ó. Alexandrino, por que você sempre, quando faz uma questão que tem triângulo, retângulo, você coloca um vértice que tem o ângulo reto lá em cima? Mania, tá? Mania. Só mesmo, como é que eu posso dizer? Costume, tá? Ele é retângulo em B. Então, esse aqui é o vértice B. Esse aqui vai ser o vértice A. E esse aqui vai ser o vértice C. Aí, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Só um minutinho aqui, pessoal. Ouviu? É o meu filho que está indo fazer a prova. Bom, e aí o que é que acontece? Ele diz que tem uma reta R. A reta R, ela está aqui. Tá? Ele fala que... Cadê? AB vale 10.
AB vale 10 e BC vale 24. Ora, meu irmão, nesse momento eu estou olhando para o AC. Esse momento que eu estou olhando para o AC, eu já posso determinar o valor. Então, eu vou fazer aqui, ó, Teorema de Pitágoras. AC ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, AC ao quadrado vai ser igual a 100 mais 576. Vão conferindo as contas comigo. Isso aqui dá 676. Então, AC vale quanto? 26. Então, a distância que vai de A até C, ela é 26, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, essa medida que vai de A até C, ela é 26. Alexandrino, por que que você fez isso? Preste atenção. Aí nós vamos para a segunda etapa da questão. Por quê? Porque ele fala que tem um ponto O do mesmo lado do B. Então, presta atenção. Está aqui a reta R. Está aqui a reta R. Está aqui o ponto A. Aqui está o ponto C. E eu já sei que essa distância de A até C vale 26. Ele fala que tem um ponto O, e esse ponto O, ele é equidistante do A e do C. Equidistante quer dizer o que mesmo, Alexandrino? Equidistante quer dizer que tem a mesma distância. Então, pensa, o cara disse que a distância de A até O é 85. Então, se de A até O é 85, e o O é equidistante, então esse lado é igual a esse. Logo aqui está esse quanto? 85. Só que não esqueça, lá embaixo, vale quanto? 26. Aqui embaixo vale 26. O que é que ele pediu? A distância de O até a reta. Pessoal, a distância de um ponto a um segmento, a distância de um ponto a um lado, a distância de um ponto a uma reta, ela é obrigatória, essa distância chegar formando 90 graus. Se não chegar, é porque está errado. Você tem que botar 90 graus. Então, na verdade, o triângulo AOC é um triângulo isósceles. E essa distância que ele está falando, eu poderia dizer que é igual à altura do triângulo equilátero. Ou, desculpa, isósceles. Tá? E aí, ó, observe. Se o triângulo é isósceles, o triângulo AOC. O triângulo AOC, ele é isósceles. Se ele é isósceles, ele vai ter dois lados iguais, perfeito? Ele vai ter os ângulos da base congruentes, iguais, beleza? E ele vai dividir, essa altura vai dividir o lado aqui de baixo em duas partes iguais. Então, vai ficar 13 para um lado e 13 para o outro. E, desta forma, o que é que a gente pode dizer? Que esse triângulo, ele é um triângulozinho retângulo. Eu quero saber o valor da distância, que é esse D. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Aí, por favor, pessoal aí, vai fazendo a conta e me dá a resposta, tá? Quando eu aplico aqui o teorema de Pitágoras, nós vamos ter 85 ao quadrado vai ser igual a D ao quadrado mais 13. Alguém pode falar aí quanto é 85 ao quadrado? 7.225. 7.225. Menos 169 é igual a D2. Aqui ficou faltando um 2, tá? Quanto é 7.225 menos 169? Sete mil 7.056. 7.056. Por gentileza.
Me diga quem é a raiz quadrada. 84. 84. Vinícius, ficou baixo, eu não escutei não. É 84. 84, perfeito. E eu não consegui, acho que é a Mariá, né? Muito obrigado, hein, Mariá, pela ajuda. Valeu, Vinícius. Então, você vai lá e marca a resposta certa, item E. Vou lá no chat, ver se tem alguma pergunta sobre a questão. Isso, Gabriel. Quando eu traço no triângulo isósceles, eu traço a altura relativa à base, ele vai ter dois triângulos retângulos e congruentes. Além de serem eles dois, né, retângulos, eles vão ser congruentes. Quando eu uso a palavra congruentes, quer dizer que você vai ter o quê? Igualdade, tá? Beleza, vamos para frente. São 12, nós estamos agora na terceira. Foram construídos círculos concêntricos. Pessoal, por incrível que pareça, a maior causa da dúvida dessa questão foi essa palavra, concêntricos. O que é que significa circunferências concêntricas, circunferências ou círculos concêntricos? São circunferências ou círculos que têm o mesmo centro, tá? Aí ele diz que de raios 5 e 13, ou seja, tem um maior do que o outro. Em seguida foi construído um segmento de reta com o maior comprimento possível, contida internamente na região interna do círculo maior e externa na menor. Então, vamos lá. Na hora que o cara me perguntou essa questão, aliás, vários alunos, me perguntaram nessa questão o que era circunferências, círculos concêntricos, a dúvida acabou, tá? Por quê? Porque já sabia que essa figura é exatamente essa figura. Então, essa figura da questão é essa figura que eu montei agora. Então, esse ponto aqui, ó, ele é o centro, tá? O que é que ele pede? Ele pede o maior segmento que está dentro da grande e fora da pequena. Ele está dentro do círculo maior e fora do círculo menor. No caso aí, ele é um segmento tangente, tá? Então, o segmento é esse aqui, ó. É esse segmento que vai do A até o B. Esse segmento AB, ele é chamado de quê? Ele é chamado de corda. Ele é uma corda. É a maior corda possível? Não, não é a maior corda possível. A maior corda possível é o diâmetro. Não tem nada a ver com o diâmetro aí, tá certo? Mas é a maior corda possível para a questão. Está dentro do grande, fora do pequeno. Alexandrino é tangente? Sim, ele é tangente, tá? Qual é a consequência disso? A consequência é, você vai ter com o raio, esses dois raios maiores, você vai ter um triângulo isósceles. Quem prova que é isósceles? Ora, o O é o centro, de O até A é raio grande, de O até B é raio grande, esse triângulo é isósceles, tá? Qual é o tamanho do raio grande? Vou colocar já. Eu não vou colocar a figura ali, não, mas eu vou colocar a letra, tá? Ó. Então, você tem um raio grande e você tem um raio grande. Já quando você puxa o raio pequeno, ponto de tangência, você vai ter aí, ó, 90 graus. Esse vai ser o raio pequeno. Sendo o raio pequeno, mais uma vez, você vai ter dois triângulos, como o Gabriel falou. Se eu tenho um triângulo isósceles, na hora que eu traço a altura dele relativa à base, você vai ter o quê? Você vai ter dois triângulos retângulos e congruentes. Aí, ó, presta atenção. Esse ponto H, ele é o ponto que vai dividir a base do triângulo isósceles. Aqui, se eu chamar de ângulo preto, esse aqui também vai ser ângulo preto, que é triângulo isósceles.
Então, essa medida vai ser igual a essa. Então, na hora que eu pego e aplico o teorema de Pitágoras, você vai ter raio grande ao quadrado, raio pequeno ao quadrado, x ao quadrado. O raio grande, ele deu 13. 13 ao quadrado, o raio pequeno é 5, mais x ao quadrado. 169 menos 25 é igual a x ao quadrado. 169 menos 25 dá 144. Fica x2, logo eu sei que o valor de x vale quanto? 12. Aí, ó, distratorzinho. Se num dos itens você tivesse 12, e se você não tivesse prestando atenção na questão, o que é que poderia acontecer aí? Poderia acontecer que você ia marcar o item que tem 12 como resposta. Mas não é resposta. Por quê? Porque ele não está te perguntando qual é o tamanho de x. Tem nem x na questão. Ele pergunta qual é o maior segmento possível. O maior segmento é essa corda B. Então, na verdade, a resposta AB é 2x. Então, 2x. Então, AB vale 24. Então, a medida de AB é 24. E você vai lá e marca o item D de dado. Essa foi a terceira questão, tá? Se alguém entrar em contato com vocês, que não está conseguindo entrar, que eu não estou aceitando, é porque eu só aceito quando termino uma aula, tá? Porque eu com a tela compartilhada, eu não consigo visualizar, tá? Gabriel diz o seguinte, essa questão é muito fácil, é só inclinar o raio 13 para fazer a hipotenusa. Pitágoras, demorei um tempo para fazer isso. Mas, Gabriel, é aquela história mesmo. É vivência, é experiência, é treino. Você precisa treinar, entendeu? Para quê? Para poder adquirir, a questão da experiência. Tudo na nossa vida é treino. Então, quanto mais questões vocês fazem, seja de qualquer disciplina, você vai ter mais raciocínio, é como se tivesse mais rapidez no desenrolar da questão. Perfeito? Vamos para frente. Próximo. Pessoal que chegou depois, não precisa copiar. Chegou depois, não precisa tirar print, não precisa... Se concentre. Gaste a sua energia olhando para a tela e tentando entender o que eu estou fazendo. Terminou a aula, eu mando o material em PDF para vocês lá no nosso grupo, tá? Então, vamos lá. Bom, o Gabriel está dizendo que não consegue me escutar. Guilherme, são as questões da lista 21, tá certo? Ah, beleza, Sofia, obrigado. Valeu, Júlia. Valeu, Guilherme. Vamos continuar. O plano cartesiano, representado abaixo, mostra o deslocamento de uma pessoa por 4 pontos diferentes no interior do pavilhão da Oktoberfest. Considere que essa pessoa partiu do ponto A e formou, com seu trajeto, segmentos de reta entre os pontos consecutivos A, B, C e D, nessa ordem. Em uma escala em metros, é correto afirmar que ela se deslocou. Ó, presta atenção. O que é que acontece? É uma questão simples, mas eu devo confessar, é uma questão que você precisa ter um pouquinho de calma. Por quê? Porque é a aplicação do Teorema de Pitágoras. A gente precisa aplicar o Teorema de Pitágoras. Agora, alguns alunos me perguntaram, Alexandrino, por que eu não posso fazer a distância direta de A para B? Ele não está perguntando isso. Ele não está perguntando assim, e se em linha reta ele saísse de A e chegasse a D, quantos metros? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo
quanto essa pessoa se deslocou. Então, eu quero saber a distância de A para B, eu quero saber a distância de B para C, e quero saber a distância de C para D. Perfeito? Então, vamos lá. Ó, eu queria que vocês usassem essa criatividade. Pontilhado, eu vou formar triângulos retângulos. Então, eu tenho triângulos retângulos que eu posso utilizar. E pode, Alexandre? Claro. Se é triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Depois, eu vou somar o valor, ou melhor, os valores das três hipotenusas. Porque, na verdade, o deslocamento dele aí na figura é o deslocamento que vai ser dado aonde? Na hipotenusa, tá? Então, eu tenho aqui um triângulo vermelho, aqui embaixo, ó. Eu tenho um triângulo verde, aqui é ele, ó. Então, paciência, que se é para fazer as coisas, tem que fazer bem feito. E você tem o triângulo azul. Vou fazendo as contas aí, quando eu perguntar, vocês vão me ajudando. Eu vou calcular as três hipotenusas, tá? Então, vamos trabalhar. Primeiro, eu vou pegar a hipotenusa que sai de A e vai para B. Depois eu vou pegar a hipotenusa que sai de B e vai para C. Depois eu vou pegar a hipotenusa que vai de C até D de dado. Então, eu vou somar essas três medidas, tá? Então, vamos lá. 1. Pegando o triângulo vermelho, eu tenho que essa medida aqui é 5, e essa medida aqui, ó, é 10. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter AB ao quadrado, vai ser igual a 5 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. E só se por acaso eu errar alguma conta, vocês me consertam falando, tá? Fica 25, porque depois, para encontrar o erro, é muito difícil. Então, AB ao quadrado vai ser 125. Então, AB vai ser a raiz quadrada de 125. Eu tenho 125 por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. Então, fica 5, AB é 5. Eita, que esse B aqui ficou alienígena. Esse ficou 5, raiz de 5. Então, essa é a minha primeira hipotenusa. Eu vou agora para a segunda, que é a hipotenusa verde. Quem são os catetos? Ó, aqui, ó, esse cateto sai do 10 e vai para o 30, então é 20. Esse outro cateto aqui verde, ele sai do 0 e vai para o 15. Então, é 15. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, BC ao quadrado vai ser 15 ao quadrado mais 20. Então, BC ao quadrado vai ser 225 mais 400. Então, BC ao quadrado é 625. 625 dá uma raiz quadrada exata, né? Então, BC Dá vale 25. Perfeito. Isso é bom, né, mas quando dá uma raiz quadrada exata. E vamos para a última, que é o azul. 3. CD, né? Então, CD ao quadrado vai ser igual. Essa medida sai do 30 e vai para o 40, então é 10. E essa medida no X aqui, ó, ela sai do 0 para cá, que é 20. Então, essa medida vale 20. Então, vai ficar 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado.
Então, vamos ter 400 mais 100. Então, CD ao quadrado, a letra está ficando toda torta. CD ao quadrado vai ser igual a 500. Como tem 2 zeros, tem 100, né? Raiz quadrada de 100 fica 10 raiz de 5. Beleza. Só que ele quer o tamanho. Então, quem vai ser a resposta? A resposta vai ser AB mais BC mais CD. AB, 5 raiz de 5. BC, 25. CD, 10 raiz de 5. 5 raiz de 5 mais 10 raiz de 5 é 15 raiz de 5. Mais 25. Coloco o 5 em evidência, fica 3 raiz de 5 mais 5, né? Metros. Qual é o item aí? Tem A, né? Vamos lá no chat. Vou ver aqui. A Maria, o Wagner, deixa eu ver aqui. O Wagner está perguntando o seguinte: o senhor tem algum problema se eu chutar todas as questões da lista só para abrir as abas de resolução? Não, tem problema não, tá? Foge do propósito, porque o propósito das listas é você resolver na época certa para gerar dados para mim, para eu tentar tirar dúvidas. Só que nós não estamos mais na preparação, né? Nós já estamos no combate. Amanhã é a prova. Então, chutou todos os itens, eu não vou mais olhar o gráfico para poder fazer material. Então, você chutando, você tem acesso às resoluções, tá? Professor Amariá, professor, em relação às questões para fazer desenho na prova, é muito importante. Eu não vou dizer para você que não tenha. Pode ser que tenha, mas eu também não estou dizendo que todas você vai ter que fazer figura, tá? Quando você lê o enunciado de uma questão e você não conseguir interpretar o desenho, o que é que eu sempre aconselho? Passe para outro, tá? Por quê? Porque você pode perder tempo demais tentando fazer a figura. Então, vá fazendo as outras, depois volte. Porque se você não conseguir fazer a figura, você vai perder tanto tempo, você vai acabar chutando essa questão. Perdeu o tempo, você vai deixar de fazer questões, talvez, que você soubesse. Então, vamos ser um pouco mais direto para fazer a prova, tá? Essa questão de números, diz aí. Só uma pergunta. Para a prova de amanhã, no caso, qual é a melhor lista para resolver? A 17 ou a 21? Cara, se você me perguntasse qual é a lista obrigatória, eu diria 17. 17. Por quê? Porque foi o único assunto, que é a trigonometria, que a gente não abordou ainda em provas, tá? Então, as questões de trigonometria da lista 17, você é obrigado a resolver, porque nós não cobramos na APEI nem no TD. Agora, essa lista 21 é para quem fez a 17, teoricamente, porque ela pega função quadrática, que foi algumas questões nas aulas que me pediram, aí é uma lista mais aberta, né? Uma lista que tem outros assuntos, não somente matemática 2, beleza? Tá, entendi, obrigado. Valeu. Vamos lá, depois eu volto no chat. Uma folha de papel retangular é dobrada conforme a figura indicada a figura 2. A área do triângulo cinza é escuro da figura 2, formado após a dobra da folha. Bom, pessoal, aqui é uma questão de visão, tá? Nós temos duas questões na lista 22 que tem visão. Eu escolhi uma. Eu escolhi a pior, que é essa, tá? Mas é a mesma ideia. Tá aqui a ponto A, tá aqui o ponto B. Esses pontos é como se você pegasse uma folha de papel ofício, tá? O que é que você vai fazer? Você vai pegar o ponto B, que está aqui, ó.
Aqui é o ponto B também, ó. Aqui é o A, aqui é o ponto C e aqui é o ponto D. O que é que vai acontecer? Você vai pegar esse ponto B e vai arrastar para cá. Esse ponto B, ele vai vir para cá. Tá? Então, se ele dobrou, o ponto B não está mais aqui em cima. Eu vou deixar ele aí só por indicação. Mas como ele é um retângulo, esse ângulo é de 90. Então, quando ele dobra, ele também fica 90. Esse ponto A, ele veio para cá. Então, ali também é 90. Retângulo, ponto D, 90. Retângulo, ponto C, deixa eu colocar uma outra letra, uma outra cor aqui no ponto C. Também 90, tá? Agora vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte. Esse ângulo preto, ele é oposto ao vértice desse ângulo preto. Se eles são opostos pelo vértice, então eles têm a mesma medida. Na hora que eu comparo esse triângulo com esse, eles têm dois ângulos iguais. Se eles têm dois ângulos iguais, então eu posso dizer que o terceiro vai ser igual. Ou seja, esse ângulo, se eu chamar de azul, esse ângulo aqui vai ser azul. A parte mais difícil da questão é essa, ó, presta atenção. Ó, a parte mais difícil é essa aqui, presta atenção. Ó, se você olhar ou para esse triângulo ou para esse triângulo, tanto faz. Some os ângulos 90 mais um ângulo azul mais um ângulo preto, ele vai ser 90 graus. Ou, desculpa, 180 graus. Então, um ângulo azul mais o ângulo preto, ele tem que ser quanto? 90 graus. Então aquele ângulo que está ali do lado do verde no negócio cinza é o preto? Exatamente. Se você olhar para esse conjunto de ângulos aqui, eu já tenho um ângulo azul, eu já tenho um ângulo de 90, então esse ângulo aqui do lado, ele só pode ser preto. Ele não tem como ser diferente, por causa dessa afirmação. E se esse ângulo aí é preto, esse ângulo aqui é preto. E se esse ângulo aí é preto, só resta esse ângulo aqui ser azul. Porque não tem como o preto tem que ser com 90, o preto e o azul, ele tem que ser 90, então só pode ser. Bom, então aí eu tenho semelhança. É uma questão que fala de semelhança. Porque como eu estou pedindo a área do triângulo cinza escuro, eu preciso saber, olha aí, ó, primeira questão que a gente resolveu. Como é que eu calculo a área de um triângulo retângulo? Eu posso dizer que a área de um triângulo retângulo nada mais é do que cateto vezes cateto dividido por 2. Um cateto vale 9 e o outro cateto eu não sei. Então, o que é que eu vou atrás? Eu vou primeiro determinar quem é a medida de BC, tá? Vou chamar de X. Então, ó, como os triângulos, eles são semelhantes, se eles são semelhantes, então eu tenho que fazer semelhança. Então, olha só. Esperei que deu uma falhada aqui. Olhando para o triângulo, deixa eu chamar aqui A, B, C, D, vou chamar isso aqui de E, F e G. Pronto. Ó, o triângulo AEF, ele é semelhante ao triângulo BCG.
Se eles são semelhantes, as suas medidas são proporcionais. Então, quem está na frente do ângulo azul? 7. Quem está na frente do ângulo azul? X. Igual. Quem está na frente do ângulo preto? 6. Quem está na frente do ângulo preto? 9. Quando você faz produtos meios, produtos extremos, você vai ter que o X vai ser 21, né? 21 é 21. Então, se o X vale 21, eu já posso calcular a área. Então, 2. Quem vai ser a 21, área? professor? É 21. Não é, né? É porque vai passar 63. 20,5, eu acho. Qual? Não, Ah, não. é Tá errado 10, aqui, né? 10,5, professor. Foi mal. É 6, né? Eu fiz a conta como sendo 3. Quanto é que Não. dá aí? Acho que é 10,5. 10,5. Valeu, ó. 10,5. Obrigado. Então, a área do triângulo BCG é BC vezes CG sobre 2. Então, a área vai ser BC 10,5, CG 9, dividido por 2. Então, a área vale quanto, hein? 47,25. 47,25. Perfeito. Vou lá no chat para saber se tem alguma pergunta. Além da lista 1, tem outras de revisão? Tem, da 17 em diante você tem questões de revisão, tá? Vai cair função na matemática 2 também? Na matemática 2 não, mas na matemática 1, como é uma mesma prova, pouco importa se está na matemática 1, matemática 2 ou matemática 3. Ei, professor, o senhor vai fazer apenas essas questões? Meu filho, são 12, viu, Lucas? São 12, nós estamos na 5. Até a 12 eu faço, que foi o que apareceu para mim, tá? Ana Luísa, você estava falando, ou não? Impressão minha. Tenho uma dúvida em relação à lista 17. Ela é referente a todos os capítulos da sua matéria ou a só uma parte específica? Não. Na lista 17, ela só aborda trigonometria. Lá não tem semelhança, não tem triângulo retângulo, não tem as relações métricas, não. Na lista 17 tem apenas trigonometria, tá certo? A 21 aborda tudo, né, professor? Aí a 21 é que eu misturei, tá, Ana Luísa? Na 21 tem função também? Oi? Na 21 tem função também? Tem. Nós vamos fazer também. Sim. A 21 tem função quadrática, viu? Vamos já chegar na função quadrática. Ei, professor, porque você não faz a lista toda? Diz aí, Davi. Não entendi, ó. Porque você não faz a lista toda? Não, macho, tu é doido, é? 39 questões. Eu mandei. Bom que a gente treina logo para a prova, que tem 36 questões, pô. É doido, é, mas ainda tô na sexta, mano. Se eu fizer as 39 aqui, eu vou ficar até 5 horas da tarde com vocês. Vocês não vão aguentar, não. Problema não, a gente garante o 10. Conversa. Vamos lá. Questão de número 6. Nós temos o seguinte. A soma dos valores de x que resolvem essa equação. Pessoal, isso aí já não é mais a minha matemática, tá? Parece que é matemática 3, né? Que tem a equação do segundo grau. Não sei. Me pediram, eu coloquei lá na lista e a gente vai resolver agora. Bom, aqui é o traço da fração, né? Você sabe que o traço da fração, ela vai dividir em numerador e denominador. Então, observe o seguinte. Aqui em cima é uma soma de fração. Aqui embaixo também uma soma de fração.
Então, eu vou resolver a soma das frações em cima e embaixo separadamente, depois eu junto, tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui, vamos aqui, ó. Eu vou pegar a parte de cima inicialmente. A parte de cima é essa partezinha que eu vou colocar aqui, ó. 1/2 mais 1/3. Resolvendo isso, MMC 6, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 é 3, 6 por 3 dá 2, vezes 1 é 2. Então, você vai ter 5/6. Então, eu tenho aí a parte de cima, 5/6. Quando eu olho para a parte de baixo, tem a variável, tá? Então, eu vou pegar a parte de baixo, separar também, e depois eu vou juntar as duas partes. Fica x sobre 4, x sobre 4 mais 1 sobre x. Isso vai ser igual. Calculando aqui o MMC, 4x. 4x dividido por 4 dá x vezes x, x ao quadrado. 4x dividido por x dá 4, vezes 1 é 4. Então, tá aí as duas formas mais simples. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Então, 3. Na parte de cima, 5/6. Na parte de baixo, x ao quadrado mais 4 sobre 4x. Isso vai ser igual a 1/2. Aí, ó, eu posso utilizar ou divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda, ou eu posso fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Tanto faz, tá? Eu vou fazer assim, ó. X sobre 2, ou desculpa, x elevado a 2 mais 4 sobre 4x. Vezes 1, né? Dá ele próprio. 5/6 vezes 2. Então, x ao quadrado mais 4 sobre 4x vai ser igual a 5/3. Aí eu posso, mais uma vez, multiplicar produto dos meios, produto dos extremos. 3x ao quadrado mais 12, isso vai ser igual a 20x. Vou passar tudo para o mesmo lado, então você vai ter 3x ao quadrado menos 20x mais 12, igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau, onde eu tenho que o A é 3, o B é menos 20 e o C é 12. Só que preste atenção. Eu tenho uma equação do segundo grau. AX2 mais BX mais C igual a 0. A gente sabe que o A não pode ser 0, né? Porque senão vira uma equação do primeiro grau. Mas aí eu tenho a soma das raízes. Espera aí. Eu tenho a soma das raízes, que eu não sei se o teu professor chamava x', x2', x1, x2, não importa, é menos b sobre a. E o produto das raízes é c sobre a, tá? Aí, veja bem, eu não estou te pedindo para resolver a equação. Eu não quero saber quem são as raízes. Eu quero saber qual é a soma, entendeu? Qual é a soma. Então, eu não vou calcular o delta, eu vou direto para a soma. Então, quem vai ser a resposta? É a soma. Então, você vai ter que x' mais x2' é menos b sobre a. Logo, x' mais x2' vai ser menos, o b é menos 20, sobre 2 que multiplica a. Então, você vai ter 10/3. Porque aí eu posso... Vai estar errado. 2A não. É A, viu? Por isso que eu vi que estava errado, porque eu botei 2A, mas não é 2A não. É só A. Foi vacilo meu aqui. Então, você vai ter 20/3.
20 terços é o item D de dado. Exatamente. Perfeito. Valeu, Arthur. Na verdade, Ixi, não vi. Maju, eu fiz isso aqui, ó. Eu multipliquei esses dois e depois multipliquei esses dois. Por isso que ficou lá. 5 sextos por 2. Beleza? Valeu. Questão 7 diz o seguinte. Vou ver aqui alguma outra dúvida. Não, vamos lá. Um estudante, no retorno às aulas, comprou 4 tipos de materiais escolares em 2 lojas diferentes, conforme a tabela abaixo. Ao chegar à casa, o estudante percebeu que havia trazido o mesmo número de lápis e marca-texto. Assinale a opção que corresponde à quantidade de borrachas compradas, sabendo que o estudante comprou o maior número possível de cadernos. Então, presta atenção. Eu tenho a impressão que eu... Peraí, deu uma zoadinha aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu consertar aqui alguma coisa aqui que surgiu. Vamos lá. Eu não sei se é matemática 1 ou matemática 3. Mas eu sei que me mandaram, na época, falando sobre problemas. Isso é um probleminha onde eu tenho que montar minhas proporções, ou, desculpa, minhas equações. Então, se eu disser que X é a quantidade de lápis e de marca-texto, porque ele disse que a quantidade é a mesma, tá? E Y a quantidade de cadernos, Z é a quantidade de borrachas. Aí eu vou montar um sisteminha, tá? Alexandrino, essa questão ela tá desfocada. Como eu não sou professor da matemática 1 e da matemática 3, eu queria que, se ela fosse um pouquinho diferente, aí você dissesse, não, Alexandre, nessa aí não tem nada a ver, aí a gente esquece. Porque fica difícil, né? Eu não faço a prova, eu não vejo a prova, eu não sou professor da disciplina, eu vou fazendo à medida que as dúvidas vão aparecendo, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou dizer bem aqui, ó. X é lápis. Falhou de novo. Lápis. E marca, tá? Eu vou colocar marca T, marca. Beleza. Aí eu vou chamar de Y a quantidade de cadernos. Cadernos. Eu vou chamar de Z, qual é a outra que ele comprou, hein? Ele comprou caneta, não foi? Borracha. Borracha. Beleza. Aí aqui, pessoal, ó, valor unitário, né? Valor unitário. Então, aí eu tenho condições de marcar o quê? Marcar equações. Eu gastei R$50. Eu gastei R$50 como? Comprando lápis e comprando caderno. Quem é a quantidade de lápis? X. Quem é a quantidade de cadernos? Y. Quem é o valor unitário do lápis? 3. Qual é o valor unitário do caderno? 5. Então, aí eu já tenho a minha primeira equação. A minha primeira equação vai ser 3x mais 5y. 5y. E eu vou gastar quanto? R$50. X é a quantidade de lápis. Eu comprei uma quantidade de lápis e cada um vale 3. Por isso que eu multipliquei por 3. Eu comprei uma quantidade de cadernos. Não sei
quantos, mas eu sei que cada um valeu 5. Quando eu pego a quantidade de cadernos, multiplico pelo valor numérico, quantidade de lápis, multiplico pelo valor numérico, eu tenho R$50. Essa é a minha primeira equação. Agora eu vou para outra. Eu tenho marca-texto e borracha. Marca-texto é X e borracha é Z. Então, eu tenho a minha segunda equação. A minha segunda equação é marca-texto 4. Então, fica 4x. E a outra é borracha. Borracha é Z, 2y. Quando eu pego a quantidade de marca-texto, multiplico pelo valor unitário, que é 4. Pego a quantidade de borrachas, multiplico pelo valor unitário, que é 2, eu vou ter um valor de quanto? R$44. Alexandrino, eu tenho aí duas equações. Só que tem 3 variáveis, Só que vamos pensar assim, 5x é igual a 50 menos 3x. Vamos pensar aqui uma coisa. Eu não posso comprar... Professor, é 5y, não? Aonde? Você falou 5x é igual a Ah, 50 tá, menos aqui, né? 3x. Aqui. Beleza. Obrigado, hein? Porque senão a gente ia perder um tempo danado quando eu encontrar essa resposta errada. E aí eu ia ter que fazer. Oi. Acho que 5y é igual a 50 menos 3x. Se eu ver ali, Fala, meu o Deus, 5 errei tá foi junto com o tudo. y. Obrigado de novo. É 5y igual a 50 menos 3x. É isso mesmo? É sim, é Isso. sim. Perfeito, isso mesmo. Certo. Vamos lá. Pessoal, para eu poder comprar o maior número de... Quem é caderno? Caderno é o Y, né? Para eu comprar o número de cadernos, eu vou ter que ter um múltiplo de 7, né? Eu tenho que ter um múltiplo de 5, perdão. Aqui vai dar um probleminha, porque são 3 variáveis. 3 variáveis. Eu posso tentar explicar para vocês. Certo. Vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui numa coisa, tá? A todo mundo atenção. Vamos olhar aqui uma contazinha à parte. Eu quero a maior quantidade possível de cadernos. Como eu não sei, eu vou testar. Até onde, Alexandre? A gente pode tentar até o infinito, mas aí a gente vai ter que tirar um raciocínio. Y foi 0. Bom, não pode. Por que que o Y não pode ser 0? Porque se o Y for 0, a quantidade de X, se o Y for 0, vai ficar 0 igual a 50 menos 3x. 3x vai ser 50, x 50 sobre 3. Como é que eu comprei 50 sobre 3 lápis? Ou eu compro um lápis, ou eu compro 2 lápis. Eu não compro um lápis e meio. A questão não disse isso. Então, não tem. Se o y for 1, se o y for 2, vamos fazer as contas. Vamos lá. Se o y for 1, eu vou ter 5 igual a 50 menos 3x. Fica 3x igual a 45. Quem é x? 15. É possível essa combinação? É possível. Eu compro um caderno e aí eu vou comprar 15 lápis. Não tem problema, deu tudo legal, não tenho nenhum número decimal. E se o y for 2? Se o y for 2, eu vou ter 10 igual a 50 menos 3x. Vai para lá. Fica 3x igual a 40. Meu irmão, não pode. Por quê, Alexandrino? Porque 40 sobre 3 não é o número na... E travou.
Travou, professor. Travou, Tá bom, travou. pessoal. Professor, tá Vocês não estão travado, vendo isso, professor. não? Será que o Alexandre, o computador dele descarregou? Ei, professor, não é por nada não, mas seu microfone tá desligado. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Ei, professor, sua aula. Se o Meet dele estiver travado, ele pode estar fazendo a questão até agora. E nós aqui. Não, tá Professor, não. Ele digita no chat. tá no chat. Professor, a questão. E Davi, cala a boca aí, por favor. Não, não me calmo. Mano, o pior que tá gravando. Professor, faz outra chamada. Ele saiu. Aí, voltou. E aí, estão me escutando? Agora sim, Escutando agora, pô. professor. Beleza, então, peraí, só um minutinho, vamos continuar. Estão vendo a tela já? Não. Sim. Agora deu pra ver. Dá pra ver agora, tio. Então, vamos continuar. Então, se o Y aqui for 3, 3 vezes 5 é 15. Aqui você vai ter 3x igual a 50 menos... Quanto é 50 menos 15? 35. Aí o x vai ser 35 sobre 3. Também não dá. Por que que não dá? Porque não é um número inteiro. Quem chegou agora está de paraquedas. Não dá tempo para a gente ficar voltando todo tempo. Aí a questão é o seguinte. Como a questão disse que o estudante comprou a maior quantidade, bem aqui ele está dizendo, ó, o estudante comprou a maior quantidade possível de cadernos. Pessoal, eu não compro meio caderno, eu não compro meio lápis, eu não compro meio caderno, um caderno e meio, 5,2 borrachas, eu só compro no inteiro. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou testando para saber qual é a quantidade máxima. Então, quando eu vou testando aqui, ó, eu estou testando de um por um. Ali a gente só tinha essa maneira? Infelizmente, sim. Por quê? Porque se você prestar atenção, eu tenho aí 3 variáveis para somente 2 equações. Quando eu tenho 3 variáveis e somente 2 equações, não dá para eu aplicar uma técnica, método da adição, da substituição, vai ficar faltando. Então, por isso que eu estou testando, tá? Se você fizer y igual a 4, também não vai dar. Vai dar, vamos ver. Y igual a 4. Y igual a 4, vamos substituir. 4 vezes 5, 20. Vai ser igual a 50 menos 3x. Você vai ter 3x igual a 30. Opa, isso aqui deu. Quanto é x? 10. Alexandre, eu vou tentar até ultrapassar. Infelizmente, tá? Essa seria uma boa questão para deixar para depois, Alexandre? Sim.
seria uma questão boa para deixar para o final da prova, né? Se essa fosse uma questão de prova. Se o y for 5, fica 25 igual a 50 menos 3x. Então, vai ser 3x, 25, né? 25. Deu uma travada aqui para mim. Mas deu certo. Ó, 25 por 3 também não dá. Aí eu vou para o 6. Eu acho que o último vai ser 7. Se for 6, 6 vezes 5 é 30. Também não vai dar. Ó. 30 vai ser 50 menos 3x. Aí você vai ter 3x igual a 20. 20 não é múltiplo de 3. Quer ver como agora o 7 vai ser útil, porque o resto vai passar. 7 vezes 5, 35. Fica 50 menos 3x. Fica 3x igual a 15. Então, x é quanto? X é 5. Se você ficar testando, pessoal, você vai chegar à conclusão que é um padrão. Então, o maior valor do y é 7. E assim o x é quanto? 5. Então, sendo isso verdade, eu vou colocar aqui a explicação, tá? Para y igual a 7, temos x igual a 5. Acabou-se. É a questão que demorou mais eu testando do que resolvendo. 4 vezes 5 mais 2e é igual a 44. 2e é igual a 44 menos 20. 2e vale quanto? 24. Então, z é igual a 12. Tá? Ele quer saber quantidade de borrachas. Borracha é z, então z é igual a 12. Questão um pouquinho mais chata, por quê? Porque eu tive que ver qual era o maior valor possível para y, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Se você for tentar, ou você esbarra no número decimal, ou você vai esbarrar em um número negativo. Então, o maior valor possível é esse mesmo, tá? 8. Mais uma questãozinha que fala sobre... Essa foi campeã, viu? Essa foi campeã. Essa talvez tenha sido uma das questões que mais me perguntaram, por incrível que pareça. Foi essa dos bombons. Então, vamos lá. Peraí. Vamos lá. Adriano ganhou um pote de bombons. Ele quer separá-los em sacos com a mesma quantidade de bombons em cada um. Se Adriano colocar 4 bombons em cada saco, ele usará uma certa quantidade de sacos. Uma certa quantidade de sacos. Então, eu não sei qual é essa quantidade. Aí eu posso usar X, Y, A, T, B, e sobrará um bombom. Se Adriano colocar 5 bombons em cada saco, ele usará 4 sacos a menos, ou seja, se na primeira situação eu tivesse usado X sacos, agora eu vou usar X menos 4, porque a questão está dizendo 4 sacos a menos. E sobrarão 3 bombons. O pote que Adriano ganhou tem exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, ele quer... Se Adriano colocar 4 bombons em cada saco, se eu disser que a quantidade de sacos é X e a quantidade de bombons é Y, então a minha primeira equação fica 4x mais 1. Então, eu tenho y e tenho x. Eu tenho duas equações, duas variáveis, tá? Agora, se eu pego e coloco esses bombons numa quantidade de sacos que é 4 a menos do que na primeira situação, a primeira situação eu disse que era x. Então, 4 a menos vai ser x menos 4. Vai sobrar 3. Aí não tem problema, ó, não tem aquela complicação.
Por que que não tem complicação? Porque não tem 3 variáveis. Eu posso, na verdade, eu posso fazer direto aqui para a gente ganhar tempo. Ó, como é y igual a y, eu posso igualar, né? Então, você vai ter 4x mais 1. Isso vai ser igual a 4 multiplicado por x menos 4 mais 3. Aí eu faço aqui a propriedade, ó. Então, nós vamos ter 4x mais 1 igual a 4x menos 16 mais 3. Aí você vai ter o que aí? 4x mais 16. Seria 5, não? Aonde é 5, hein? 5 que multiplica x menos 4. Ah, sim. Vacilei aqui de novo. Ainda bem que vocês estão atentos. Aqui é 5. Valeu. É um erro que não tinha como continuar, né? Então, vem para cá, vai para lá. Fica 4x menos 5x igual a menos 17 menos 1. Aqui você vai ter menos x igual a menos 18. Então, x é quanto? 18. Aí, o que é que ele está pedindo? Deixa eu só saber o que é que ele está pedindo. Ele está pedindo a quantidade de... a quantidade de bombons. Então, eu vou atrás do valor do y. 73, então, o que vai ser a resposta? Y vai ser igual... Alguém falou aí, já que eu escuto, tá? Peço para repetir. Fica 4 vezes 18, mais 1. Fica 36, 72, 73. Diga lá, quem estava falando aí? Eu estava interrompendo. Não, eu só disse a resposta. Mas só a resposta, né? Beleza. Valeu mesmo. Obrigado, hein? Vamos lá pro chat. Nenhuma perguntinha. Vamos continuar. Questão de número 9 diz o seguinte. No plano cartesiano, o gráfico da função quadrática menos x ao quadrado mais bx mais c, em que b e c são números reais, corta o eixo das abscissas dos pontos de coordenadas 1, 0, 3, 0. Ele quer saber o valor do f de 0. Bom, vamos começar pelo final. Eu quero saber quem é o f de 0. Então, vai ser, ó, menos 6 multiplicar, por 0 ao quadrado, mais b multiplicado por 0, mais c. Então, começando pelo final, para eu poder saber mais ou menos o que é que eu tenho que fazer, isso aqui vai ser 0, ou seja, o f de 0 vale quanto? Vale c. Então, eu primeiro preciso saber quem são os valores dessas variáveis, tá? Então, vamos lá. Primeiro. Pessoal, quando o cara fala 0,01, isso é uma informação que você tem que saber. O x é o primeiro e o y é o segundo. Quando o cara escreve f de x igual a menos 6x ao quadrado mais bx mais c, eu posso escrever y igual a menos 6x ao quadrado mais bx mais c. Se você não sabia, fique sabendo. Eu posso usar f de x ou eu posso usar o y. Isso quer dizer a mesma coisa. Na hora que eu pego x igual a 1 e o y igual a 0, substituo, vai ficar 0 é igual a menos 6 multiplicado por 1 ao quadrado, mais b multiplicado por 1 mais c. 0 vai ser igual a 1 menos 6 mais b mais c. Então, eu vou ter uma equação. b mais c é igual a 6. Essa é a minha primeira equação. Eu vou agora para outra. Minha segunda equação a partir do segundo ponto. 3 e 0. Quando eu tenho um ponto 3 e 0, eu tenho que o x é 3 e o y é 0. Substituindo, nós vamos ter 0 é igual a menos 6 multiplicado por 3 ao quadrado, mais b multiplicado por 3, por 3, mais c. Então, vai ser
menos 6 vezes 9, mais 3b mais c. Então, a minha equação fica 3b mais c, 9 vezes 6 dá 54, né? Aí, ó, eu já estou de olho no final. Eu fui atrás do final, então eu preciso saber o valor de quê? Eu preciso saber o valor do C. Então, eu tenho esse sistema, ó. Eu tenho esse sistema. O sistema é B mais C igual a 6. O outro sistema é 3B, o outro sistema não, outra equação, igual a 54. Como eu quero saber o valor do C, eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 3. Vou conferindo as contas, por favor. Menos 3B, menos 3C é igual a menos 18. 3B mais C é igual a 54. Se eu somar essas duas equações, vai embora. Menos 2C é igual a 18, 54 menos 18 dá quanto, hein? (53), né? 53, né? Não. 53 não. Se fosse 30 e... Daí, isso, quanto é que daí? 36, 36. Né? 36. Valeu. Quando eu divido por 2, fica menos 18. Ou seja, a resposta, ele pediu F de 0, que é C. Logo, F de 0, menos 18. Ei, professor. Ei, professor. Lá no chat, se tem alguma pergunta. Ei, professor. Diz aí, Davi. Era para ter feito na forma fatorada, eu acho mais rápido. Davi, eu também acho, sabe? O problema é que a forma fatorada, pessoal, o que ele está dizendo é essa aqui, tá? Mas como eu não dou aula de matemática 1, eu não sei se todo aluno verificou isso, entendeu? Aí poderia ser que perturbasse o juízo de quem nunca viu. Mas você está certo, tá? Você está certo. Wagner está me perguntando aqui uma coisa. Wagner, se você for atrás de uma lista pura, é a 17, que é a trigonometria, tá? A única lista que é obrigado de verdade é a 17, porque foi a única lista que a gente não cobrou. Você fazendo a 17, o que você fizer depois é lucro, né? Você está estudando. Eu não posso, eu não dou a informação. Se eu fizer só essa lista, dá certo? Qual é a mais importante? Não, essa lista não, tá? Essa informação não. Vamos lá, seja f uma função real definida por, sabe-se que f de 0 é 5, f de 1 é 10, f de 5 é 10. Quanto vale o valor do f de 3? Então, nesse caso, eu vou para o f de 3. Quem é o f de 3? É a multiplicado por 3 ao quadrado, mais b multiplicado por 3 mais c. Aí não tem para onde correr, né, meu irmão? Eu tenho que saber quem são os valores de a, b e c. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer f de 0. F de 0 vai ser a 0 ao quadrado mais b multiplicado por 0 mais c. F de 0 vai ser 5. 0, 0, c. Opa, já matei o valor do c. Então, eu já sei que esse c aqui vale 5. Então, vamos atrás do outro. Quem é o f de 1? O f de 1 vai ser a multiplicado por 1 ao quadrado, mais b multiplicado por 1 mais c. O c é 5. Então, eu posso colocar logo aqui. O f de 1 é 10. Vai ser igual a a mais b mais 5.
Então, A mais B vale 5. 3. Quem é o f de 5? Vai ser A multiplicado por 5 ao quadrado, mais B vezes 5, mais 5. Não, mais 5 que é o C. F de 5, o valor numérico vale quanto? F de 5, 10. Vai ser igual a 25A mais 5B mais 5. Passa para lá, fica 25A mais 5B igual a 5. Divide tudo por 5. 5A mais B vale 1. Eu tenho duas equações, duas variáveis. Não tem aquele problema daquela outra questão. Então, dá para a gente formar um sistema. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação logo por menos 1. Então, você vai ter menos A, menos B, igual a menos 5. Vou pegar de baixo. 5A mais B é igual a 1. Eu vou somar essas duas equações. Vai embora o B. Ficamos com quanto? 4A é igual a menos 4. Então, o valor do A é menos 1. Se o valor do A vale menos 1, eu sei que A mais B é 5. Então, eu tenho que menos 1 mais B é 5. Então, B vale quanto? 6. Então, se eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C, então eu tenho a minha função. F de x vai ser A x ao quadrado mais B vezes x mais C. E ele pediu F de 3. Então, F de 3 fica menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3 mais 5. Então, F de 3 fica menos 9 mais 18 mais 5. 14. 14. Perfeito. Você tem um item dedicado. Para frente. Os gafanhotos são conhecidos por serem capazes de ocasionar danos às plantações. O desmatamento promove uma redução de números de predadores naturais, permitindo o aumento de indivíduos, além das mudanças climáticas que provocam um aumento da temperatura, o que favorece a proliferação de insetos. Um gafanhoto, cuja característica marcante é a presença do último par de pernas prolongada e adaptada para saltos, salta para o alto, percorrendo uma trajetória descrita por. Aí você olha, isso aqui é uma função quadrática, em que h é a altura e x é a distância horizontal alcançada. Ele quer saber a altura máxima. Aí vamos fazer uma lembrançazinha bem rapidinho aqui, ó. Menos delta sobre 4A? Acho que é, né? Exatamente. Mas antes, ó, deixa eu fazer aqui uma lembrançazinha. Como você tem aí o A menor do que 0, então a sua função, a sua função, ela vai ter o gráfico assim, ó. Onde esse ponto, ele é o vértice. Ele está no alto da montanha, então ele é o ponto máximo. O ponto máximo, como todo e qualquer ponto, ele é formado por duas coordenadas. Uma no eixo X e a outra no eixo Y. Aí aqui, para essa questão, aqui é a altura e aqui é uma distância.
Essa questão fala de altura e distância. Poderia ser lucro e distância, lucro e unidade, poderia ser altura e tempo. Aí quem manda é a questão. Para esta questão, o que é o y do vértice? É a altura máxima. O que é o x do vértice? É a distância horizontal para que o gafanhoto vale menos. Gafanhoto tenha altura máxima. O y do vértice sempre é o valor máximo. O x do vértice sempre é uma condição. A condição é o x, nesse caso a distância. O valor máximo ou o valor mínimo é o y, nesse caso é a altura, então é a altura máxima. O que é que ele está perguntando? Ele está perguntando a altura máxima. Então, se ele está perguntando a altura máxima, ele não está perguntando o y do vértice, ele está perguntando o x do vértice. Então, primeiro modo, eu vou calcular o y do vértice direto, tá? Então, vamos lá. Quem é o delta? B2 menos 4AC. Quando você olha para a função, você vai ver que o C é 0. Então, fica o B, que é 30. O valor do A é menos 3. E o valor do C é 0. Então, o delta é quanto? 900. E aí eu vou atrás. Calculadora aí para mim, por favor. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Então, o y do vértice é menos 900 dividido por menos 12. Alguém faz para mim, por favor? Quanto? 75. 75. Perfeito. Então, eu tenho o item D de dado. Agora, eu posso calcular o y do vértice de uma outra forma. Eu tenho um segundo modo. Achando o x e substituindo? Isso. Eu posso achar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice, quem é o valor do b? É 30, então fica menos 30. O a é menos 3, menos 6. Então, o x do vértice vai ser 5. E aí, o y do vértice é o f do x do vértice. Logo, o y do vértice vai ser o f de 5. E o f de 5 vai ser menos 3 vezes 5 ao quadrado mais 30 vezes 5. Então, o y do vértice é menos 3 vezes 25 mais 150. Que aí, se as contas não estiverem erradas, tem que dar o mesmo valor. Menos 75 mais 150. Dá o mesmo valor, então. Então, o y do vértice, 75. Perfeito? Lá no chat. Isso. Agora é a última questão, né? São só duas. A última. O programa de sócio torcedor de uma agremiação esportiva cobra mensalmente R$50 dos sócios. Atualmente, o programa conta com 600 sócios e a agremiação estima que a cada R$5 de aumento na mensalidade irá perder 8 sócios. Considerando apenas aumentos mensais de R$5, o maior faturamento mensal, ele pergunta o maior faturamento mensal.
que esse programa de sócio-torcedor pode gerar da agremiação é: você tem aí uma questão. Você tem aí uma questão que fala também de função quadrática, né? Onde você tem, vamos chamar aí, sei lá, receita. Vamos dizer que é uma receita, né? Então, vamos lá. Vamos chamar de faturamento. Como é que se dá o faturamento? Ele cobra uma mensalidade de R$ 50 e hoje ele tem 600 sócios. Então, o faturamento desse clube é isso. Só que o cara diz o seguinte: para cada aumento de R$ 5, ele irá perder 8 sócios. Então, vamos lá. Eu vou colocar situações. Então, eu tenho um aumento de R$ 5. Um aumento de R$ 5. Quem vai ser o meu novo preço? Vai ser 50 mais 5. Quantos sócios eu vou ter? Se eu vou perder 8 sócios, a quantidade de sócios, né, nova é 600 menos 8. Agora, se eu der 2 aumentos, mas, Alexandrino, 2 aumentos de R$ 5 seria um aumento de 10. Isso, só que eu estou atrás de padrão, tá? Então, eu vou ter, 50 mais 2 aumentos de 5. Quantos sócios eu tenho? 600 menos... Eu perdi 8 para cada R$ 5. Eu dei 2 aumentos, então eu vou perder 16. Mais 16 é 2 vezes 8. Eu vou fazer só até 4. Eu vou dar 3 aumentos de R$ 5. Quem vai ser a minha nova mensalidade? Vai ser 50 mais 3 vezes 5. Quem vai ser o total de médicos, não, de sócios? 3 vezes 8. Alexandrino, eu estou percebendo que tem um padrão, exatamente. Quando você tiver essas questões, você vai sempre à procura de um padrão. E eu vou dizer, para quem não está entendendo o padrão, eu vou já dizer. Deixa eu só escrever isso aqui. O padrão é eu observar o que está se repetindo e o que não está se repetindo. Se você prestar atenção, deixa eu ajeitar aqui. Presta atenção. Quando eu dou o aumento, um aumento, eu multiplico 5 por 1 e o 8 por 1. Quando eu dou 2 aumentos, eu multiplico o 5 por 2 e o 8 por 2. Quando eu dou 3 aumentos, eu multiplico 5 por 3 e o 8 por 3. Quando eu dou 4 aumentos, eu multiplico 5 por 4 e o 8 por 4. Isso significa dizer que se eu der X aumentos, vai ficar 50 mais X vezes 5, multiplicado por 600, menos X vezes 8. Ou seja, o meu faturamento, vou continuar aqui. Ixi, travada. O meu faturamento ficou 50 mais 5x
Não, mais 5x multiplicado por 600 menos 8x. Me ajude aí nas contas. Propriedadezinha distributiva. O faturamento vai ficar 5 vezes 6 é 30. 3 zeros. 5 vezes 8, 40. 1 zero. 5 vezes 6, 30. 2 zeros. 5 vezes 8, 40. x2. Então, o meu faturamento ficou menos 40x2. Não, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. 5 vezes 8 é 40. Aqui é menos 400. Não é passando, não. É. Não é isso? Aí mais 2.600x mais 30 mil. Então, essa é a minha função que representa o meu faturamento, tá? Aí o que é que ele pergunta, hein? O maior faturamento mensal. O maior faturamento mensal. Pessoal, o maior faturamento mensal, teoricamente, é o Y do vértice. Só que eu estou trabalhando com o que aí? O sócio. Se eu for para o Y do vértice, olha, meu irmão, os números. O B é 2.600, o C é 30 mil, e o bicho aí vai ser menos 40. Então, é inviável a gente fazer isso. Então, vamos calcular o X do vértice para poder saber quantos sócios eu vou ter. Vamos lá. É menos B sobre 2A. Quem é o valor do B? Menos 2.600. O A é menos 40, então fica menos 80. Isso aqui fica menos 260 sobre quanto, hein? Menos 8. Alguém faz aí para mim, por favor? 32,5, se eu não me engano. 32,5. Opa, decimal. Eu não posso ter 32,5 sócios. Eu sou obrigado a ter 33 sócios. Então, eu quero saber agora o quê? Eu quero saber o F de 33. Não é 32 não, professor? 32 sócios? Não, porque se for... Porque assim, ó, presta atenção. Se você tem 32, aqui você vai ter 32,5, né? Se for 32, é a mesma coisa do 33. Perfeito? A gente pega o para cima. Tranquilo? Então, tanto faz pegar um como pegar outro? Porque a parábola, ela, na verdade, ela vai... Eu apaguei rápido demais. Ó, a parábola ela vai ser assim, né? Ó. Cadê o X do vértice? 32,5, né? Aqui vai ser 32 e aqui vai ser o quê? 33. Margem vai ser a mesma. Não é o Y do vértice. Porque o Y do vértice é para um valor imaginário, 32,5. Eu não posso ter 32,5 sócios. Ou eu vou ter 32, ou eu vou ter 33. Beleza? Então, é a mesma coisa, para cima ou para baixo. É o mesmo valor. Então, F de 33 é a mesma coisa do F de 32. Tá? Então, vou pegar aqui o 33 para fazer conta, mas podia pegar o 33, o 32. Vamos pegar o 32, né? Valor menor. Então, quem é o F de 32? Vai ser menos 40. Aí é com vocês, viu, pessoal? Eu quero só a resposta final. 2.600 vezes 32 mais 30 mil. Então, o F de 32, quanto é que dá isso, hein? Acho que é 72.240. Quanto?
A letra A. Letra A? Alternativa A. Uhum. Letra A. Letra A deu 240. 72.240. Vamos lá no chat. Ei, professor, Diz. poderia fazer diferente para encontrar o X do vértice. O X do vértice? Sim. Igual a zero. Isso. Os dois. Exatamente. O que ele está falando é assim, ó. Se eu pegar a função, o que ele está falando é assim, ó. Eu posso ter esse gráfico, ou eu posso ter esse gráfico. É o eixo X, tá? Eu posso ter esse gráfico, ou então esse gráfico. De um jeito ou de outro. O X do vértice aqui, eu posso fazer a média aritmética das raízes. O X do vértice aqui vai ser a própria raiz. Aí aqui não. Aqui eu tinha que calcular, tá? Perfeito? Tem razão. Aí cada um decide o que faz, né? Porque, vamos lá no chat. Simplifica por 40. Não posso. João Lucas, eu não posso simplificar, tá? Vou lhe explicar por quê. Deixa eu voltar lá. Importante essa dúvida. Porque, na verdade, eu não estou trabalhando com equação. Eu estou trabalhando com uma função. Então, quando eu pego menos 40x2 mais 2.600x mais 30.000, na hora que eu divido tudo por 40, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Eu tenho que dividir isso por 40, 40, 40 e 40. Então, isso aqui eu vou deixar de ter a função. Eu vou ter que deixar a função f de x sobre 40. Não vai adiantar. Agora, se você tivesse uma equação, em vez de você ter uma função, aí você poderia dividir tudo por 40, porque 0 sobre 40 é 0. Então, não ia alterar nada. Tranquilo? Não sei se o João Lucas ainda está por aqui. Beleza, beleza. Pessoal, meu irmão, nós vamos parando por aqui, tá? Eu vou postar essa aula lá no YouTube, tá? Quem não entendeu alguma coisa pode voltar lá e ver, tá certo? Beleza? Beijo grande, hein? Fique com Deus. Fala, Gabriel. Professor, bom almoço. Valeu, professor. Alexandrinho, só uma dúvida, tá conseguindo me ouvir? É o quê? Uma dúvida, tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo sim. Nessa equação verde, eu podia logo fazer o y do vértice? Na equação verde, onde tem 30.000, é? Embaixo. 40, menos 40x ao quadrado mais, não é isso? Isso. Ó, se você encontrasse o y do vértice a partir dessa função, o que na verdade você ia encontrar? O y do vértice. O y do vértice representaria para 32,5 sócios. Não seria um valor real, porque eu não tenho 32,5 sócios. Ou eu tenho 32, ou eu tenho 33. Por quê? Porque no caso do sócio, eu tenho uma pessoa, eu não tenho meia pessoa. Ou é 32 ou é 33. Beleza? Certo. Fala, Vinícius. Mas aí, como é que eu sei quando eu tenho que fazer o y do vértice direto e o x do vértice? Aí, aqui nessa questão é exceção, tá, Vinícius? O normal é você exatamente fazer o y do vértice, tá? Só que você tem que ter a malícia. É isso que eu digo. Quanto mais questões vocês fazem, aí você vai ter o quê? Você vai ter essas sacadas. Bom, o número de sócios. Será que eu vou ter o número de sócios decimal? Será que eu posso? Entendeu? Entendi. Então, pode ser que em alguma questão o x do vértice dê decimal, mas nem por isso ela pode estar errada. Isso, exatamente. Se eu tivesse distância em metros, eu posso ter 32,5 metros, sem problema, entendeu?
Ah, tá. O negócio é o contexto da questão, né? Exatamente. O problema é o contexto. Pessoal, eu quero só dizer para vocês que foram 2 horas de aula, tá? Certo? Começamos por volta de 9h20, são 11h17. Nós tivemos aí a possibilidade de tirar muitas dúvidas. Perfeito? Tranquilo? Muito obrigado. Valeu, Alexandre. Valeu, pessoal. Boa prova Bom dia. amanhã. Calma. O negócio é ter Obrigado, calma. cara. Tenha calma. Beleza? Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.